Olá, meu nome é Tatiana Bicudo, sou procuradora de Justiça e diretora da Escola Superior do Ministério Público. Inicio fazendo minha audiodescrição. Sou uma mulher de meia idade, com cabelos curtos castanhos e olhos castanhos também. Estou vestindo um óculos de aros azuis e um vestido verde e adornos dourados. Hoje estaremos apresentando os dois eventos sobre acessibilidade digital na prática. Esse evento é feito em parceria com a Equalweb. E para falar um pouco sobre o evento, convido a doutora Bruna Varejão, que é promotora de justiça, coordenadora do CAU da pessoa com deficiência. Bom, cumprimento a todas as pessoas, agradeço a presença. Começo fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta da cor azul, azul royal, e tenho um fundo desfocado atrás de mim. Agradeço à Escola Superior do Ministério Público, na figura da sua diretora, a doutora Tatiana, pela pronta disponibilidade quando nós propusemos a realização desse evento, e todos os eventos, na verdade, ligados à temática dos direitos humanos em sentido amplo. Agradeço também a todas as pessoas convidadas, que também prontamente aceitaram o nosso convite e também pelas valiosas contribuições. Nós tentamos aqui delinear eventos plurais, que contam com profissionais de diversas áreas e que têm como fio condutor a questão da acessibilidade digital e, em sentido mais amplo, os direitos das pessoas com deficiência. De maneira bem simples e bem objetiva, a acessibilidade digital é esse conceito que garante que toda e qualquer pessoa, independente das suas habilidades e deficiências, possa acessar e utilizar conteúdos e serviços digitais de forma eficaz, segura e independente. Então, tradicionalmente, né, na nossa atuação no Ministério Público, a gente fala muito em remoção de barreiras para acessibilidade, por exemplo, em prédios públicos, escolas, repartições públicas, praças, mas partindo da premissa de que nós vivemos num mundo cada vez mais conectado, cada vez mais digital, é preciso, para que as pessoas estejam realmente integradas na sociedade, é preciso também estar conectado à internet e, nesse sentido, se torna imprescindível promover e falar em acessibilidade digital. A construção da acessibilidade digital pelo Ministério Público de São Paulo para o Ministério Público de São Paulo tem sido feita aí nos últimos anos em parceria com a Equalweb, que inclusive, né, vai apresentar aí as ferramentas para remoção de barreiras de acesso no site do Ministério Público. E por falar em Equalweb, nós também estamos lançando em parceria uma cartilha sobre acessibilidade digital. Se trata de um material bastante completo, detalhado e que vai fornecer a todos os integrantes do Ministério Público e também à sociedade em geral informações valiosas sobre como promover a acessibilidade digital. Lembrando que essa atuação ela é muito importante e ela se conecta diretamente, ela está dentro das nossas atribuições na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Agradeço novamente à Escola Superior e desejo um bom evento a todas as pessoas. Iniciando o segundo evento do tema Acessibilidade Digital na Prática, contamos com o tema Clique com Igualdade, Acessibilidade Digital na Prática. Para mediar esse evento, contamos com a doutora Débora Kelly Afonso. A doutora Débora Kelly Afonso, ela é promotora de Justiça dos Direitos Humanos. Ela é graduada em Direito pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP, tem diploma internacional em Direitos Humanos pelo Instituto Max Planck e Direito Comparado e Direito Internacional pela Universidade de Heidelberg e pela Pontifícia Universidade Católica. Promotora de Justiça desde 1994 e da capital desde 2001. Coordenou o Grupo de Inclusão Social entre os anos de 2008 e 2009, coordenou o Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público no ano de 2010. Desde 2011, exerce as funções de promotora de direitos humanos, área pessoa com deficiência. Também integrou a delegação brasileira durante a 10ª Conferência dos Estados-Partes na Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiências no ano de 2017, na ONU, com sede em Nova York. Passo então a palavra para a doutora Débora Kelly Afonso para que inicie o evento. Eu me chamo Débora, eu sou promotora de justiça aqui na Promotoria de Direitos Humanos da capital.
eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou trajando hoje um vestido estampado com fundo preto, brincos e colar de pérolas. Meu símbolo de Libras é esse. Hoje, todos nós vivemos num mundo absolutamente digital. Quem não consegue usar, né, um aparelho digital para entrar na sua conta do banco, tem muita dificuldade de viver e de se relacionar com as instituições financeiras. Todas as empresas prestadoras de serviço público também estão migrando cada vez mais para o atendimento digital. Os processos judiciais possuem audiências digitais. E todos esses serviços, públicos ou privados, se não estiverem acessíveis, eles excluem a pessoa com deficiência no dia a dia. E hoje, quase que a totalidade dos serviços são fornecidos via digital, seja comércio, seja saúde, seja jurídico, muito poucas as coisas são feitas no presencial exclusivamente. Portanto, é necessário que seja um mundo virtual acessível para que a gente não exclua ninguém. E hoje a gente está aqui com vários especialistas no ramo e vamos ouvir quais são as dificuldades do dia a dia das pessoas com deficiência, porque aquelas que não possuem deficiência sequer imaginam como a vida fica difícil quando tenta se utilizar, seja um aplicativo, seja um site que não estão acessíveis. Então, desde já, eu passo a palavra para o Sidney Tobias de Souza. O Sidney, ele é graduado em Administrações de Empresas pela Unib, é analista de sistema da Prodan há 37 anos, consultor em acessibilidade digital e comunicacional da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência desde 2017, consultor em audiodescrição na Univesp, membro das comissões da ABNT para a criação das normas de acessibilidade para a web, dispositivos móveis, audiodescrição e dos caixas de autoatendimento bancário. É palestrante, coautor de livros, educador de escolas municipais, autor do livro Crônicas de uma Infância Quase Comum e conselheiro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo entre 2002 e 2004. E tem aqui mais um detalhe que eu acho importante, muito parceiro da Promotoria de Direitos Humanos da capital e sempre nos auxilia nos nossos procedimentos para avaliar sites e é sempre um parceiro do MP. Então, Sidney, eu agradeço aqui a sua presença e desde já eu passo a palavra a você. Obrigado, doutora Débora. É um prazer estar aqui, aceitar o convite de vocês e eu estou sempre à disposição. É um trabalho que a gente faz com prazer, porque a gente sabe que o impacto desse trabalho, né, afeta muita gente. Bom, eu sou um homem moreno de olhos e cabelos castanhos, nariz núbio, estou hoje aqui no escritório de casa. E eu queria falar um pouquinho sobre as facilidades da tecnologia, né? Então, eu sempre comento nas minhas falas, nas palestras, que a tecnologia, para todas as pessoas, facilitam a vida, né? Hoje, muitas coisas que fazíamos anteriormente, gastando um tempo maior, né? Tendo que se deslocar para um lugar para o outro, a gente consegue fazer pela web, ou por um dispositivo móvel, né? Pelo tablet, pelo celular. Para as pessoas com deficiência, é mais do que facilitar, ela possibilita coisas. Eu sempre cito um exemplo. Antes, eu precisava pegar um táxi, tinha que sair na rua, e como eu sou uma pessoa cega, eu não enxergo. Deixa eu mostrar aqui, ó, esse é o meu sinal de Libras. Esqueci ali no início. Então, como eu sou pessoa cega, então eu tinha que procurar alguém que tivesse disposição ali de esperar o táxi comigo para dar sinal.
né? Bom, hoje com autonomia, usando os aplicativos, eu consigo pedir um veículo, né, que vem me buscar na porta, dizer para onde vou, etc, tal, ver qual foi o valor que foi cobrado, usando o quê? Usando dispositivo móvel, usando smartphone. Por quê? Porque o aplicativo ali me permite fazer isso, tem acessibilidade. Consigo, por exemplo, planejar ir num restaurante e já olhar o cardápio e ver o valor, ver, né, pelos aplicativos de entrega de alimento. Se eles não têm, se esse restaurante que eu estou pensando em ir não tem entrega de alimento no aplicativo, indo lá e tendo o QR Code, eu consigo acessar o cardápio também e ler com mais rapidez do que faria se fosse folhear um cardápio em braille, por exemplo, o braille é fundamental, mas o acesso em meio digital, ele também faz a gente ganhar um tempo, né? Bastante tempo. Então, essas são as coisas, assim, citando por alto, né, as coisas que são possíveis fazer, que foram possibilitadas tendo a tecnologia. Porém, tem um detalhezinho aí. Tem critérios de acessibilidade que tanto os sites como os aplicativos, e cada vez tem mais, hoje você vai marcar uma consulta, a operadora de plano de saúde tem aplicativo. Você vai comprar um remédio, a rede de farmácia tem aplicativo. Então, para a gente poder acessar esses aplicativos e conseguir chegar ali no objetivo que a gente quer, fazer uma compra, agendar uma viagem, marcar um assento numa sala de teatro, esse aplicativo ou o site tem que ser acessível, ele tem que seguir os critérios de acessibilidade que são definidos de forma internacional pelo consórcio W3C, num documento chamado WCAG, e na norma brasileira, né, na norma da ABNT, que é baseada também na WCAG, traduzida e autorizada. Então tem que seguir esses critérios, porque se não seguir esses critérios, o que pode acontecer? Pode acontecer de eu estar navegando por um site e tem um botão ali que ele vai acionar uma funcionalidade, por exemplo, cadastro, ou enviar, ou mudar de página, e vai estar só, o leitor de tela vai falar botão. Por quê? Porque esse botão, por exemplo, não foi etiquetado. Imagina, né? A gente não consegue saber qual é a ação se só te falar botão. Eu tenho que pressionar a ação, ver o que acontece para descobrir, putz, não era isso que eu queria, volto aqui, volto na home, faço de novo, não, né? Então, se não tivesse cuidado pelos desenvolvedores, a gente tem o acesso no sentido de poder navegar, mas não pleno, né? Porque eu não consigo saber quais são as funcionalidades, vou ter um estresse muito grande ao navegar nessa página, e isso é ruim também. Inclusive, hoje, nas matérias de interação computador-humano, fala-se muito disso, né? Da experiência do usuário, né? Que não é só interação, não é eu interagir com a máquina, não, é a experiência que eu, como usuário, terei ao navegar utilizando uma máquina, né? Isso vai me causar estresse, isso vai me causar canseira, tem muita informação desnecessária, eu tenho que fazer 3, 4, 5 passos a mais do que uma pessoa sem deficiência faria para conseguir acessar uma funcionalidade, né? Então, tudo isso deve ser considerado aí pelos desenvolvedores. Uma vez que eles fazem isso, daí é uma maravilha. Então a gente consegue ter acesso a muita coisa aí na palma da mão usando o smartphone. Eu queria agradecer ao Sidney com as importantes colocações e se puder só ressaltar que essa questão da falta de acessibilidade de aplicativos e de site, especificamente para os consumidores, causa um prejuízo material, porque, em geral, para se pesquisar quais são os sites, os produtos e os serviços mais baratos, o consumidor acaba perdendo essa oportunidade, bem como o usuário né, de alguns outros serviços, e, além disso, causa um prejuízo material mesmo, e que é só das pessoas com deficiência, porque os outros consumidores que podem ter acesso pleno vão conseguir usufruir de benefícios que o consumidor com deficiência não tem essa oportunidade. Eu agradeço, Sidney, muito obrigada pela sua presença, muito importante na data de hoje.
E já direto eu vou passar para o nosso próximo palestrante, que é o Leandro Portela. O Leandro, aos 17 anos, ficou tetraplégico e, desde então, busca superar barreiras. Sua história pode ser apenas inspiradora, mas é mais que isso. Ele mostra que viver vale muito a pena mesmo quando a vida te desafia todos os dias. Em janeiro de 99, em Ubatuba, em uma viagem de férias, fez seu último mergulho na praia. Ele se chocou com um banco de areia, quebrou o pescoço e, por conta disso, ficou tetraplégico, dependendo de assistência 24 horas por dia. Após o acidente que tirou quase todos os seus movimentos, foi com um pincel na boca que buscou na arte uma forma real de expressar o que sente. Hoje ministra palestras, é artista plástico e membro da Pintores com a Boca e os Pés. Leandro, muito obrigado pela sua presença. Você está com a palavra. Olá, doutor. Olá, todos. É um prazer estar aqui, conversar sobre um assunto tão importante, né? Primeiro eu vou me autodescrever. Eu sou branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, paro por fazer, aderente, estou vestindo uma camiseta branca. E há 26 anos eu sofri um acidente, tetraplégico, e a partir desse momento eu tive um isolamento social muito grande, né? E depois de eu sair do tempo, eu fui descobrir o software de computador que eu uso hoje. Chama Motrix. É um software que foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é gratuito, mas ele é um pouco antigo. Então ele só roda no Windows XP. Então os computadores atuais ele não roda. Eu tenho dificuldade com isso. E conheço um outro software agora, chama Julia, que roda em os computadores atuais, mas a minha cabeça já está configurada no Motrix, né? Então, o Motrix ele é todo em inglês e o Julia é em português. Então, eu ainda não consegui fazer essa transição de português para inglês e vice-versa. Eu uso software no computador. No celular, eu preciso de ajuda de terceiros. Então, eu tenho dificuldade de usar alguns aplicativos que não têm acesso via web, apenas por celular. Então, eu tenho essa dificuldade. E alguns outros, até próprio sistema bancário, eles perdem token e essas questões sempre me limitam precisando de ajuda de terceiros. Mas hoje eu vivo bem com a tecnologia, me deu muita independência, né? Eu fui vereador aqui da cidade de Araçaiaba, consegui fazer os projetos todos via internet. Na época da pandemia, trabalhei em home office, com independência bem grande em relação a isso. E eu acho que é isso. Ainda tem muita coisa a melhorar, né? Principalmente, eu acho que as pessoas que não têm nenhum tipo de movimento, o software limita bastante o nosso acesso. Eu agradeço, Leandro. Eu acho que a importância da sua fala aqui, a gente destaca que normalmente as pessoas pensam que a acessibilidade é
uma questão de deficiências sensoriais. E não é só isso. Uma pessoa que tem deficiência física também não consegue utilizar os programas, o aplicativo, o celular, o que hoje nós já temos até a possibilidade de pessoas usarem um computador mexendo os olhos, né? Então, há a possibilidade de melhorar e de se aperfeiçoar todos esses programas e softwares com a máxima da Convenção da ONU da pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Não podemos deixar ninguém de fora, não é? Agradeço muito, Leandro, a sua participação e a importância da contribuição de pessoas com deficiência, vindo aqui nos relatar quais são essas dificuldades. E para nos esclarecer um pouco mais do que é possível hoje e aonde temos que melhorar mais, eu queria convidar agora a nossa próxima palestrante, que é a Amanda Lira, e que vem aqui falar das possibilidades dos recursos digitais que já possuímos e o que estamos batalhando para conseguir. A Amanda é especialista em acessibilidade digital, ela é palestrante, ela é artista e consultora de marketing acessível, diversidade e inclusão. Seja bem-vinda, Amanda, você está com a palavra. Obrigada, doutora. Olá a todos. Eu começo fazendo a minha descrição da imagem. Eu sou uma mulher negra de pele clara, meu cabelo é preto encaracolado na altura dos ombros, meus olhos são castanhos, eu estou de batom vermelho, com uma camisa branca e um fundo desfocado aqui, que seria da sala da minha casa. O meu sinal em libras é o dedo indicador passando pela lateral dos lábios, puxando um sorriso. Eu acho poético, porque para falar meu nome em libras tem que sorrir. E, bom, vamos lá, eu acho que é muito interessante começar com uma reflexão para todos, que, como a doutora falou, as pessoas tendem a trazer acessibilidade atrelada somente à pessoa com deficiência. E eu acho que a gente pode expandir isso, entender que, segundo o dicionário, acessibilidade é a qualidade daquilo que tem acesso fácil. Então, propondo uma reflexão aqui, quem nunca esqueceu o fone em casa e estava lá numa sala de espera médica e precisou usar o celular sem áudio? E quantos conteúdos você conseguiu acessar nas redes sociais, que os vídeos não têm legenda? Ou, de repente, quem estava dirigindo e estava ali com uma deficiência situacional de não poder olhar o mapa e foi se guiando pelos recursos de voz, vira à esquerda, vira à direita, né? Então, é a gente entender que isso também é acessibilidade digital. E a gente tem, eu gosto muito de trazer uma explicação quando a gente fala de acessibilidade digital, que é o seguinte: doutor, imagina que tudo o que o Ministério Público faz está localizado no 20º andar de um prédio, tá? Foi locado o 20º andar, contrataram os melhores designers de interiores, os arquitetos, fizeram uma coisa linda. Só que nesse prédio não tem acessibilidade, só tem escada. Uma pessoa cega pode até conseguir subir os 20 andares de escada, mas se não tiver sinalização, ela vai ter que ficar parando de andar em andar, perguntando para as pessoas, vai impedir o acesso dela. Uma pessoa na cadeira de rodas, como eu, também não vai conseguir chegar lá, vai pedir para alguém subir 20 andares de escada. E eu faço essa reflexão para todo mundo que está assistindo. Você que não tem nenhuma deficiência, você escolheria ir até o 20º andar de escada? E quando eu pergunto para as pessoas como que você prefere chegar no 20º andar, todo mundo fala, eu prefiro ir de elevador. Por quê? Porque no elevador é mais rápido, não tem tanto esforço, e eu acho que o que a gente precisava trazer é essa mudança de conceito de que no mundo digital, né, na web, a acessibilidade funciona como um elevador digital. E esse elevador leva pessoas com deficiência, pessoas sem deficiências, pessoas neurodivergentes, pessoas com baixa maturidade digital, também leva os assistentes de busca, né?
a Siri, Alexa, não vou falar muito alto, senão ela já apita aqui. E também leva os algoritmos dos mecanismos de busca, né? Então, quando uma pessoa pesquisa alguma coisa no Google, por exemplo, né, um mercado, um médico, os primeiros resultados de busca, que não são patrocinados, eles podem ser ali otimizados via SEO. E essas estratégias de tecnologias também são beneficiadas com a questão de acessibilidade digital. E o fato é que a gente precisa abrir a percepção de todas as pessoas de que é muito difícil encontrar uma solução quando não se conhece o problema. E a gente vem de um histórico onde a questão da deficiência, ela era entendida e disseminada pelo modelo biomédico, né? O deficiente, e não a pessoa com deficiência. Então, a gente precisa entender que a gente está passando por uma transição que já deveria ter acontecido, mas todas as nossas legislações são relativamente muito novas, né, em relação ao direito das pessoas com deficiência. E como é que a acessibilidade digital impacta no dia a dia das pessoas com deficiência? Gente, vou citar um pouco do exemplo da minha pessoa. Minha primeira profissão, artista, cantora, compositora, eu tocava em bares, eu nasci e cresci com a minha deficiência física, mas eu não era cadeirante. Quando eu fui para a cadeira de rodas, com 26 anos, eu falei, como é que eu vou chegar e continuar tendo meu trabalho, acesso à renda, à minha evolução profissional, se quando a gente fala de acessibilidade, quando tenha pensado no público, e nunca no artista com deficiência, por exemplo. Então, eu falei, bom, eu preciso de mais autonomia, eu preciso de uma estabilidade financeira, e eu vou conseguir isso se eu entrar no mercado formal. Como eu, que tenho atrofia muscular espinhal, que não tinha força para me deslocar na cadeira manual, iria para uma faculdade. O modelo de ensino EAD foi o que oportunizou que eu entrasse no ensino superior. E isso mudou completamente a minha vida. Hoje, a gente tem muitas pessoas com deficiência. A maioria delas não está dentro do mercado superior, né, do mercado formal, não está no ensino superior, e o cenário brasileiro é crítico, né? Em 2005, a gente tinha pouco mais de 5.000 pessoas com deficiência cursando o ensino superior. O que isso impacta? Quanto mais você estuda, quanto maior a sua graduação, mais você ganha também, mais você consegue comprar. Então, se eu tenho, por exemplo, um site que não está acessível para uma pessoa cega, por exemplo, essa pessoa ela não consegue estudar, ela não consegue trabalhar, ela não consegue comprar. A falta de acessibilidade impacta e perpassa tudo que faria a gente se sentir um sujeito de valor na sociedade. Então, quando é reclamado em relação à acessibilidade digital, é isso que a gente busca mostrar, que hoje em dia a tecnologia está aí para facilitar a vida de todo mundo, como o Sidney citou ali no início. Quem hoje não se beneficia com a questão da tecnologia, em vez de pagar uma conta no banco presencialmente, consegue pagar via aplicativo. Mas hoje a gente tem o que a gente chama de phygital, né? Que é o mundo físico e o mundo digital integrados. Se eu que sou cadeirante quero ir num restaurante e eu entro na internet e pesquiso aquele restaurante no Google, por exemplo, e ali diz que esse restaurante é acessível, eu tenho maior trabalho para sair de casa e me deslocar até o lugar. Chega lá, não tem acessibilidade. Era mentira. E aí? Eu fui impactada, eu tenho toda uma carga, até parafraseando Sidney novamente, uma carga emocional dessa frustração de você não se sentir como parte da sociedade. Por que todo mundo pode entrar e comprar e eu não? Outro ponto que as pessoas acabam não levando em consideração. Dentro da minha deficiência, eu tenho, por exemplo, a falta de força. Então, se tem um produto que está num e-commerce famoso e tem ali várias descrições sobre o produto, mas não tem o peso dele, eu não sei se eu posso comprar ou não. Então, eu acabo não comprando. E isso acaba impactando toda a economia do país. E a gente não pensar em acessibilidade e achar que só vai afetar a pessoa com deficiência,
não é muito produtivo, porque, afinal de contas, se eu não vou até um lugar para comemorar meu aniversário, por exemplo, porque não tem acessibilidade, quantas pessoas também não vão, né? Porque a pessoa com deficiência, ela também está cercada por uma rede. Então, entender que a gente precisa dos meios hoje acessíveis e que isso ainda não é cumprido, né? Nós temos aí a pesquisa do Movimento Web para Todos, que traz que menos de 3% dos sites ativos no Brasil têm acessibilidade para pessoas com deficiência. Imagina, você tem uma gama imensa de pessoas que não conseguem ter o acesso pleno a esses meios. E a gente precisa entender que quando a gente fala de acessibilidade digital, como eu falei, esse elevador, a gente precisa ampliar essa percepção, porque, como foi falado aqui, de repente, visualmente, para uma pessoa, aquilo está acessível. Ou como até nos bastidores a gente estava conversando em relação a Libras, né? Vai ter um evento e foi contratado intérprete de Libras. Se esse intérprete ele não está inteirado dentro do universo daquele evento, por exemplo, de tecnologia, se não for um intérprete que sabe do mundo da tecnologia, a gente não consegue entregar a informação real para aquela pessoa que é surda, né? Fica ali faltando algumas coisas. Então, entender que a gente precisa conhecer os indivíduos, conhecer as barreiras para daí conseguir trabalhar para quebrá-las. Para isso, a gente tem tanto a questão das legislações, como a recente NBR 17225, que prevê os padrões de acessibilidade digital para sites, aplicativos e conteúdos, conforme as diretrizes nacionais e internacionais, e é bem legal frisar que essa norma técnica, ela é a mais atualizada do mundo, porque ela foi feita em cima da WCAG 2.2. E ainda hoje nós temos profissionais de tecnologia que falam, não, mas isso é muito difícil de fazer, isso é complexo, a gente está num mundo onde a gente tem realidade aumentada, realidade virtual, mas falam que é difícil colocar uma legenda, que é difícil catalogar um botão, e temos que conscientizar as pessoas que trabalham com tecnologia de que isso também não é puramente estético. Tem alguns recursos de acessibilidade que são nativos das linguagens de programação que os desenvolvedores tiram porque acham feio. Então, acho que é de trabalhar hoje num contexto em que a gente precisa abrir acesso, porque as pessoas têm que ter equidade de oportunidades em relação a todo o mundo físico e digital, para que elas possam ser esse sujeito de valor na sociedade e não ser discriminado. E para isso a gente conta muito também com o Ministério Público nos auxiliando para entender que isso não é um pedido assistencialista, né? Isso é um direito garantido por lei. A gente tem hoje inúmeras tecnologias assistivas que fazem com que as pessoas consigam acessar. O Leandro citou alguns exemplos. Hoje a gente tem algumas tecnologias, por exemplo, a TICS, que é um dispositivo que você acopla no óculos, né, ou num suporte, onde a pessoa movimenta a cabeça e tem ali um apontador, né, como se fosse um mouse na tela do celular. Estilos de mouses que você usa, você consegue navegar assoprando e puxando ar, né? Você tem inúmeros recursos. E para isso, às vezes, a solução é muito simples, porque também não dá para só considerar pessoas com deficiências mais severas, né? Não é só a pessoa cega, é a pessoa com baixa visão. Então, de repente, por que não já ter uma letra, um tamanho de fonte maior, né? Além da legenda, da audiodescrição, de toda a estrutura ali numa ordem semântica, né? Por que não a gente já pensar de uma forma acessível? Porque, afinal de contas, ninguém ia querer colocar o seu negócio ou, enfim, a sua escola num prédio que tem 20 andares e não tem elevador. Eu acho que essa é a provocação assim, que a gente precisa ter. Já existe norma,
já existe recurso e já existe tecnologia assistiva. O que a gente precisa é de uma mudança de comportamento em relação à concepção do que é acessibilidade, que é acesso fácil para todas as pessoas, com deficiências neurodivergentes, com baixa maturidade digital, sem acesso a uma internet ou a um aparelho mais atualizado, né? Então, é pensar como facilitar todo esse acesso. Eu agradeço muito, Amanda, a sua presença aqui hoje, trazendo não só a sua experiência pessoal, como profissional, não é? E é importante, já que você ressaltou que precisa da necessidade da participação do Ministério Público nessa mudança, de fato, as legislações são recentes, a primeira lei que tratou da pessoa com deficiência é de 1989, essa lei criou o CONAD, e esta lei criou, né, incumbiu o Ministério Público da defesa do interesse difuso, coletivo e individual homogêneo das pessoas com deficiência. E desde 1989, o Ministério Público vem trabalhando, né, ajudando, tentando criar políticas, cobrando as políticas e cobrando o acesso. E exatamente do jeito que você falou, já que a provocação foi um elevador, né, não se trata de uma provocação, se trata do dia a dia. A gente tinha 90% das reclamações na promotoria da pessoa com deficiência referentes à acessibilidade digital, né? A acessibilidade arquitetônica. Vai lá, põe uma rampa, rebaixa a guia, põe elevador, né? Agora, o mundo está se transformando. E o mundo se transformando, nós temos 90% de reclamações quanto à falta de acessibilidade digital. Seja na escola, seja em comércios, seja nos bancos, seja em todos os lugares. Então, é importante a gente poder contar com a participação de pessoas que têm deficiência, que esse tema se estenda a toda a sociedade, não é? Para que pessoas que não têm essas limitações possam ver no convívio que a tecnologia, ela não vai ajudar só as pessoas com deficiência, ela vai ajudar todo mundo, não é? Inclusive no tema linguagem simplificada. Hoje, essa nova geração tem tido problemas gravíssimos em escola ou de compreensão no trabalho, porque elas não entendem a leitura, não entendem tudo isso. Então, talvez, até quem não tenha nenhum tipo de deficiência pode se beneficiar dessa hipótese. Muito obrigada a todos e eu espero que esse evento possa não só conscientizar, mas aumentar a compreensão das necessidades, não só das pessoas com deficiência, mas principalmente delas. Obrigada. Gostaria de agradecer imensamente os participantes. Esse evento sobre acessibilidade digital na prática, ele trouxe muitas normas e muitas novidades na prática de como dar acesso digital àquelas pessoas portadoras de deficiência. Gostaria também de convidar a todos que participaram desse evento e todos que nos assistiram para acompanhar a escola e seus eventos nas nossas mídias sociais.